Olá, eu sou o pastor Elton. Hoje é sábado, vencemos mais uma semana, menos uma semana de quarentena. Veja, nós estamos vencendo. Amém? Nós estamos prosseguindo para o alvo. Cansado? Fica não. Isso tudo vai passar. O domingo vai chegar. Meus queridos, essa semana nós conversamos sobre cidade, família. Se Deus não estiver no negócio, tanto na cidade quanto na família, tudo é em vão, tudo é inútil. E pensando nisso, eu estava meditando hoje na palavra de Deus e me lembrei de que as nossas famílias, elas precisam estar fortificadas, elas precisam estar com bases naquilo que a palavra de Deus tem para nós. Para que nós possamos ter uma cidade forte, nós precisamos de famílias fortes. E essa fortaleza nós só podemos encontrar em Deus. E hoje eu vou falar de uma coisa que talvez você não se lembre mais. É do culto em família. E eu vou ler um versículo só do primeiro livro das Crônicas, capítulo 16, verso 43, que diz assim: Então todo o povo se retirou, cada um para a sua casa, e Davi voltou para abençoar a sua família. Vou ler em outra versão, essa versão que eu li é Almeida do século 21. Eu vou ler na King James, na versão King James brasileira, já traduzida, e diz assim: Então todo o povo partiu, cada um para a sua residência, e Davi também foi para casa, a fim de abençoar e passar algum tempo com a sua família. Davi colocou a casa em ordem, não a casa da sua família, mas a casa de Deus. Agora, em Jerusalém, a arca estava ali presente. Asaf e seus irmãos deveriam ministrar diante da arca e de forma contínua. Deviam ministrar cânticos e louvores. Nenhum sentido teria a arca ali se não fossem ministrados esses cultos. Mas nenhum sacrifício foi oferecido ali, nem incenso nenhum queimado, porque os altares ainda não estavam lá. Mas as orações de Davi eram dirigidas como incenso, e o levantamento das mãos como sacrifício da tarde. E não demorou muito para a adoração espiritual acontecer ali de forma cerimonial. No entanto, o culto cerimonial, sendo a instituição divina, não deve de maneira alguma ser omitido. E aí, em Gibeão, nos altares, os sacerdotes compareciam, porque o trabalho deles era sacrificar e queimar incenso. E eles fizeram isso de forma contínua, de manhã e de tarde, de acordo com a lei de Moisés. Como a cerimônia era um tipo de mediação de Cristo, a observância delas era de grande importância para o povo judeu. A presença de seus ministros designados é correta em si mesma e um incentivo para o povo. Exercícios públicos de religião, quando realizados adequadamente, eles têm uma tendência feliz de preparar a mente humana para que esses exercícios possam ser desenvolvidos de natureza mais privada, em casa, no nosso lar. No texto, que se você quiser e tiver curiosidade depois, leia a partir do verso 37. Nesse texto, Davi volta para abençoar a sua casa, isto é, vai apresentá-los a Deus em oração e implorar a Deus pelas bênçãos dele sobre aqueles que eram os seus. E o que isso nos sugere? Isso nos sugere o dever da oração em família. Este dever é uma prática pela qual homens bons foram distinguidos em todo tempo, em toda época. A oração em família, ela deve ser um reconhecimento natural e necessário na dependência das famílias de Deus e das inúmeras obrigações que estão debaixo da bondade de Deus. Esse dever é imposto por sua tendência, debaixo da bênção de Deus, de forma a mente de crianças e servos para o amor
e também para a religião. Então eles são induzidos através desses cultos a entenderem que o amor de Deus é tremendo. Pode-se também esperar que o culto em família tenha uma influência muito benéfica sobre o caráter e a conduta dos próprios chefes da família. A adoração a Deus deve ser uma obra de todos os dias. Mas o que temos observado, meus irmãos, é uma negligência deste dever. Falta tempo. Essa sempre foi uma desculpa muito ouvida nos últimos anos. Mas a realidade que nós estamos vivendo hoje, ela não pode ser mais ouvida. A desculpa de faltar tempo não é mais desculpa. Infelizmente, meus irmãos, qualquer desculpa que nós possamos dar para a falta de uma comunhão em culto no lar, seria na realidade que o culto em família não é a grande preocupação do ser humano. Que há algo mais importante que o culto a Deus em família. Que agradar e glorificar o nosso Criador não é a grande finalidade da existência humana. Mas você, meu querido irmão e minha querida irmã, há de concordar que não buscar o reino de Deus em primeiro lugar é sempre uma ilusão fatal. É um erro que tem destruído famílias e tem levado almas para a perdição eterna. Mas essa prática de cultuarmos a Deus em família, ela foi tão negligenciada por tanto tempo que talvez não saibamos como começar. Então deixa eu dar algumas dicas importantes para nós terminarmos a nossa conversa hoje. Primeiro, se junte sempre para a leitura das Escrituras. Se junte em família. Aproveite esse tempo de isolamento social. Você está em família. Então, se junte com a sua família para a leitura das Escrituras. Seja constante. Não faça hoje, amanhã não, depois de amanhã sim, não. Faça todos os dias, constantemente. Participe com decisão de espírito, com a máxima seriedade e inteireza. Quer dizer, esteja ali por completo. Não deixe que nada tire a sua atenção desse momento em família de buscar a Deus. Busque sempre a ajuda do Espírito Santo. Ele há de estar à sua disposição para que você e sua família possam desfrutar desse momento de culto a Deus e entender a vontade de Deus através da leitura e da meditação na palavra de Deus. Pense nisso e que Deus te abençoe.